Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso último encontro da temporada 5 Minutos de Fama especial BBB 21. Hoje a gente vai falar sobre o programa de número 101. Exatamente, foram 100 dias de confinamento, mas a direção do Big Brother Brasil resolveu dar um dia de bônus. E claro, a gente aqui também resolveu trazer um resumo de tudo que aconteceu nesse programa que foi exibido no último sábado e que, olha, desagradou muito ao público da internet. O pessoal que acompanha o Big Brother Brasil ficou bastante decepcionado, porque até então o que a gente esperava era que fosse acontecer aquela tradicional lavagem de roupa suja, né? Onde os participantes são colocados um de frente para o outro e ali, enfim, eles começam a dialogar, começam a colocar realmente as situações, começam a expor as situações que ficaram pendentes durante o período do confinamento, mas o que a gente viu não foi nada disso. A princípio, o nome desse programa seria Espelho, Espelho Meu, mas a produção também, a direção do Big Brother resolveu mudar e aí eles colocaram como especial dia 101. E aí, como eu disse, gente, não teve lavagem de roupa suja, foi um programa, assim, bastante clean, né? Foi um programa, assim, bastante leve dentro das expectativas que a gente tinha de ver ali realmente fogo no parquinho, mas isso não teve. E aí, os participantes entraram na casa, eles ficaram confinados durante um período do dia, eles entraram na casa, cada um foi para um cômodo, cada um foi se espalhando, enfim, aí eles foram montando suas duplas, foram montando seus trios e começaram a conversar. Mas essas conversas não renderam o quanto a gente esperava, foram conversas assim mais para que cada um contasse o que tinha visto aqui fora, como é que foi a repercussão da sua eliminação. E aí, gente, a grande expectativa, né, o grande foco desse encontro, desse programa especial, desse plus, era realmente ver a Carol Conká e o Lucas se reencontrando depois de tanta polêmica, depois de tanta confusão na casa, e isso aconteceu. Foi da seguinte forma: o Lucas entrou na casa, a Carol estava ali meio cabreira, ela foi muito bem orientada, está sendo muito bem trabalhada, a gente que é jornalista sabe, ela está sendo muito bem trabalhada por uma assessoria, e eu acho que esse trabalho está surtindo assim um efeito muito positivo, e ela entrou com aquela nova roupagem dela, né, por conta aí da nova música, aquele cabelo diferente, à la Whitney Houston. E num determinado momento o Lucas se aproximou dela e falou: olha, eu vou falar com você. E ela diz assim: olha, eu estava esperando realmente pra gente poder conversar, mas não queria chegar em você porque eu não sabia como você iria reagir. E aí aconteceu esse reencontro, né, da Carol com o Lucas, que era um reencontro que a gente esperava, inclusive, que fosse acontecer lá na série documental da Carol Conká, exibida pelo Globoplay e que acabou não acontecendo. Esse encontro foi também bastante frio. O Lucas falou umas palavras para ela, assim, eu acho que muito significativas, muito bonitas em relação à parceria, em relação ao que acontece no jogo. Eu acho que ele conseguiu trabalhar psicologicamente toda a pressão que ele sofreu no confinamento, ele conseguiu trabalhar isso aqui fora, e ele interpretou da maneira que precisava interpretar, mas agora ele tem visões diferentes, ele tá com uma visão de futuro muito melhor, sem mágoas, sem aquele ranço todo, e ele conversou com a Carol, os dois se abraçaram, né, eles tiveram ali esse momento mesmo, aparentemente eles se entenderam, mas ainda eu acho que é cedo demais para dizer que um vai frequentar a casa do outro, que um vai trocar likes na rede social do outro, acho que é muito cedo para isso acontecer. E teve um outro ponto também que me chamou muito a atenção, que eu gostei de ter visto, foi em relação ao Nego Di, porque o Lucas, ele também se dirigiu ao Nego Di e ele falou: olha, eu não seria eu se eu fosse ignorar a sua presença aqui, se eu não viesse falar com você. E ele realmente deu um banho ali nos outros participantes, porque teve grupinho fazendo climão dentro da casa. Ainda assim, fora de jogo, fora de disputa, ainda teve grupinho fazendo climão. E o Lucas se aproximou do Nego Di, falou com ele, foi bem rápido também, os dois deram um abraço e pronto, ficou aquilo. E aí o Lucas, que eu acho que a visão que a gente pode ter, a análise em relação ao Lucas, foi que ele foi um participante que pediu para sair, né? Ele foi um participante que, diferente de tudo que a gente já viu, né? Porque ele não foi eliminado, ele pediu para sair, ele abandonou o programa. Acontece que ele está sendo tratado nessa edição como se ele tivesse sido eliminado. E isso é muito curioso porque nunca tinha acontecido antes. O participante pedir para sair do programa, do reality, e de repente ser tratado assim como eliminado, né? Mas isso é bom porque o público teve uma simpatia muito grande com o Lucas nos dias de confinamento e depois de tudo que aconteceu. As pessoas viram a pressão que ele realmente sofreu por conta do grupinho ali do Gabinete do Mal.
Mas ele conseguiu fechar com chave de ouro. Foi assim o grande finale desse Big Brother, foi o comportamento do Lucas, foi o retorno que o Lucas deu para as pessoas, que a gente precisava realmente ter esse feedback. Aí, partindo para outro grupo, a gente teve o Arthur e a Carla. Também a gente esperava que eles fossem ali ter um finalzinho bonitinho, né? Pelo menos com um beijinho, mas isso não rolou, gente. O Arthur entrou na casa, ele cumprimentou a Carla, os dois falaram assim de uma forma bem fria, bem rápida, ela deu um beijo no rosto dele, falou oi, tudo bem? E ponto. E aí depois, numa conversa com o Caio, ainda nesse confinamento do dia 101, o Arthur falou que estava apaixonado, né? Que ele realmente estava apaixonado, mas assim, eu não sei se ainda dá tempo de alguma coisa ser vista, porque a gente acompanhou o desenrolar desse relacionamento durante o programa, a gente viu os pontos, né, dessa história toda e a gente viu que realmente ali não ia dar muito certo. A gente não sabe só se no mundo real isso vai continuar. Também teve uma outra coisa que foi bem bacana de ver, aí a gente já vai para aquela parte mais sarcástica, né, que foi a VTube. Assim que a Juliette entrou, ela olhou para a VTube e ela foi tentar pedir desculpas para Juliette. E aí a VTube olha para a Juliette dá aquele olhar assim para ela e ela pede desculpas para Juliette por tudo que ela falou, pelas coisas que ela pensou em relação a Juliette, né? E a Juliette só responde assim: olha, eu ainda não vi nada. E ponto. E a história termina ali. Um motivo para a VTube, mesmo ainda distante fora, né, da competição, fazer toda uma cena, chorar. Enfim, eu acho que aquilo foi tão desnecessário, mas a gente também já sabe a gente já aprendeu a conhecer a VTube dentro do confinamento, dentro do jogo, e eu acho que também esse ciclo se encerra ali. É interessante a gente perceber que a presença da Juliette como vencedora, como campeã, como a grande milionária, enfim, eu acho que nem pela questão só do dinheiro, mas pela questão realmente de ter sobrevivido ao confinamento, incomodou muita gente. Teve participante que fez carão pra ela, que fechou a cara, que não quis falar com a Juliette, enfim, que meio que ignorou a presença dela, mas ela também deixou isso pra lá. O que a gente sentiu falta nesse programa foi de um encontro que aconteceu, mas que não foi exibido entre a Juliette e a Sara. Eu acho que a gente, como telespectador, precisava assistir isso. E aí, vale a pena a gente ressaltar também aqui que uma frase que a Carol disse que eu acho que resume todo esse jogo, resume todos esses dias de confinamento. A Carol disse o seguinte: esse foi um Big Brother, né, em que foi um ano do extremismo e da rejeição. E realmente foi tudo muito extremo, as rejeições foram muito extremas, o gostar foi muito extremo, o não gostar também foi muito extremo, e eu acho que isso mostra o quanto a gente já está, eu acho, um pouco mais maduro para poder discutir sobre reality show. Talvez ainda não nas redes sociais, porque a gente viu que teve muita gente pegando pesado, ainda tem gente muito pegando pesado. Nesse final de semana, agora, o Arthur também sofreu ameaças, a família dele está sofrendo ameaças, inclusive tem um post no Twitter que eu vi agora há pouco tempo, que diz que a família do Arthur, é melhor eles irem preparando o caixão, porque o Arthur não vai ficar... Enfim, uma bobagem, é uma bobeira, porque as pessoas precisam entender que aquilo é um jogo, é uma brincadeira, aquilo faz parte de uma realidade paralela e que a gente está fazendo entretenimento, mas que não dá para levar a sério. Quando eu falo até aqui, gostei de fulano, não gostei de cicrano, não é pessoal, é dentro do jogo. Talvez a Carol aqui fora seja uma pessoa completamente diferente do que ela foi lá dentro do confinamento. Eu acho que essa é a principal mensagem que a gente precisa tirar de toda essa história, de toda essa edição do Big Brother. É isso, a gente precisa aprender a separar as coisas, né? E eu acho que, apesar de ser um jogo com pessoas da vida real, certos elementos ali são bem figurativos. Então é importante que a gente tenha visão para entender isso. Teve participante que passou praticamente anônimo nesse programa de número 101. Foi o caso, por exemplo, da Camila, que ficou em segundo lugar e que foi para as redes sociais reclamar da ausência dela no programa. Ela escreveu alguma coisa sobre cadê minhas falas, cadê meu direito de fala, e a Camila foi um personagem muito importante dessa edição, não só pela postura dela no jogo, mas também por ela ter participado de quase todas as histórias do confinamento. Então acho que faltou à edição esse espaço
espaço, né? A gente, claro, teve aí overdose de Gilberto, o Gilberto carregou realmente o bom humor e a parte emocional, como a gente já falou no programa anterior, a parte emocional ficou por conta do Gilberto, a gente sabe disso, mas a gente queria ter visto mais um pouco da Camila. E como as outras pessoas receberam a Camila foi chamada de planta, a Camila fez teve alguns atritos na casa e a gente acabou nesse último programa não vendo isso. Teve uma outra participante também, que foi a Kerr, que foi a primeira eliminada, também foi para a internet reclamar que não teve favoritismo, né? Ou não teve, não acho que não é nem favoritismo, mas não teve assim direito de aparecer nesse último programa, porque ela fez também figuração. E uma outra que fez figuração, aliás, a Kerr, ela ainda disse assim na internet, eu falei coisas tão bonitas e não colocaram no ar, o que será que aconteceu? Coisas que acontecem, né? Infelizmente. Mas talvez a Kerr também, por ter acompanhado o jogo de casa, tenha tido uma outra visão, porque ela conheceu os participantes por uma semana e depois acompanhou o jogo de casa. Então, assim, tem um outro tipo de visão nessa história. E teve também a Poca, que passou totalmente, quase que em branco, assim, sem ninguém perceber a presença dela ali nesse dia 101. Acho que a Poca também. A Poca chegou até a final, praticamente, ficou entre a semifinal. E eu acho que a Poca precisava também ter falado alguma coisa, né? Eu acho que alguns encontros, algumas histórias ali precisavam ser realmente ajustadas. O Thiago Leifert, ele disse num post dele, num vídeo no Instagram, que o programa ficaria devendo, porque não daria tempo de mostrar muita coisa e tal. Eu não gostei desse formato bem editado, assim. Eu acho que, de repente, eles poderiam ter feito uma coisa mais ao vivo, talvez, né? Mais em tempo real, enfim, não sei, ou de repente a conversa da sala poderia ser ao vivo e não gravada. Ficou muita coisa realmente pendurada. A gente viu ali que tentaram montar uma espécie de último capítulo da novela, mas assuntos interessantes, as tretas, que é o que a gente gosta, realmente ficaram aí pendentes. Bom, vamos continuar aqui falando sobre ele, que a gente já citou antes, né? Que é o Nego Di, que a gente sabe que o Nego Di foi eliminado com índice de rejeição bem alto nessa edição. E ele também ficou envolvido aí na história toda com o Lucas, né? Como eu disse, o Lucas foi pedir desculpa para ele, mas também o Nego Di, assim como no último programa da final, ele também ficou praticamente no anonimato. Acontece que na conversa da sala, ele levantou a mão para falar. E aí o Thiago Leifert se surpreendeu. Ele disse assim, olha, era essa mãozinha que eu estava esperando que fosse levantada, né, que levantasse para poder se pronunciar. E aí ele dá um discurso ali meio confuso, mas querendo dizer que ele não se arrepende de ter participado do Big Brother, que ele achou que foi uma experiência válida, que ele teve medo de sair e encontrar ele aqui fora, né, a vida dele aqui fora destruída, a carreira destruída, por conta do número da rejeição mesmo dele. Mas as coisas não são bem assim, né? Como eu disse, o jogo é o jogo, a vida é a vida. Num certo momento, a vida se encontra com o jogo, mas a gente não pode levar tudo a ferro a fogo. Eu não acredito que ele esteja arrependido das coisas, das barbáries que ele disse assim que ele saiu, dando entrevista para veículos de comunicação sem autorização ainda, porque ele ainda tem um contrato, ainda tinha, né? Porque o contrato deles terminou no último sábado. Mas ele saiu falando um monte de bobagem, coisas desnecessárias, assim, uma coisa meio vingancinha, e ainda usou termos bem pesados para se referir ao Thiago. Enfim, eu acho que não é bem por aí, né? Ele vai ser um participante que com certeza vai cair no esquecimento, até porque o público dele talvez seja um público de internet, então um público segmentado. Acontece que ele se intitula como humorista, e a gente já viu aí no confinamento que engraçado ele não tem nada, mas eu acho que todos nós merecemos uma segunda chance e ele também. Então que ele encontre o caminho dele, que ele consiga prosperar no trabalho dele e que o Big Brother tenha servido aí como lição para o amadurecimento, né? Eu espero que o Nego Di tenha conseguido alcançar esse ponto aí do amadurecimento. Hoje termina um ciclo muito importante na minha carreira, eu acho que muito importante na história e na trajetória do Conteúdo Liberado Play, da USBR TV, porque esse ano de 2021 foi um ano em que a gente acreditou que alguma coisinha fosse melhorar, né? Em relação à pandemia, mas enfim, a gente já está aí na metade do ano praticamente, pouca coisa aconteceu. Ainda existe muita divergência entre governo, muita falta de diálogo, muita falta de administração para que as coisas comecem a fluir mais ou menos bem.
Mas a gente não pode perder a esperança. A gente que é brasileiro, a gente que é raçudo, a gente não pode perder a esperança. E o papel do entretenimento é esse. É dar um pouquinho de sonho pra gente, é dar um pouquinho de esperança, é dar um pouquinho de expectativa de que as coisas vão melhorar, sim. Foram dias maravilhosos aqui no 5 Minutos de Fama. Foram dias assim muito intensos. Foi um BBB muito intenso, como a Carol disse, né? Um BBB assim bastante carregado de informação. Mas olha, a gente trabalhou aqui com um carinho enorme para você, que é o nosso melhor parceiro e a nossa melhor audiência. Então hoje a gente encerra um ciclo aqui, encerra mais uma temporada. E eu só tenho a agradecer a sua audiência, só tenho a agradecer o seu carinho, só tenho a agradecer as pessoas que trabalham aqui com a gente, né? Seja aqui no Brasil, seja a equipe dos Estados Unidos também, da USBR TV. O meu muito obrigado, porque a situação ainda está muito complicada. Mas a gente está aqui, resistindo, enquanto a gente tiver também esperança, enquanto a gente tiver você aí do outro lado para assistir a gente não vai desistir tão fácil disso tudo. E diante de todos esses acontecimentos, né? Como eu já disse lá no Trago Verdades, a gente tem uma notícia boa. A gente vai continuar com o nosso 5 Minutos de Fama, só que agora especial No Limite. Eu não poderia deixar de fazer, né, de dar sequência a esse trabalho bacana, a esses comentários legais, por dois motivos. Primeiro, que reality show eu adoro. E depois, gente, por quê? Porque o No Limite vai trazer ex-BBBs. Então a gente vai dar uma esticadinha, como se fosse agora um Big Brother Brasil, só que na externa, né? Um Big Brother Brasil na praia, vamos dizer assim. Mas a partir da próxima quarta-feira, né, a gente vai ter agora o programa começando. Amanhã já começa o programa, terça-feira. E aí, na quarta-feira, nós estaremos aqui com o nosso 5 Minutos de Fama especial No Limite. Olha que maravilha. Eu vou dizer uma coisa, gente. O programa está, assim, muito legal. Cenário novo, abertura nova. Olha, eu vou dizer pra vocês, vai ser uma temporada, a gente vai emendar, né? Sem férias, sem folga, fazendo Trago Verdades e os 5 Minutos de Fama, mas vai ser uma temporada incrível. Então, você não perca, nós estaremos juntos aqui no Conteúdo Liberado Play e também na USBR TV com o nosso 5 Minutos de Fama especial No Limite, toda quarta-feira. Muito obrigado por você que esteve aqui com a gente no nosso especial BBB 21. E olha, a gente se encontra com certeza no ano que vem no especial BBB 22. Até lá, um grande abraço a todos, muito obrigado!